de semana, a CGTP e a UGT anunciaram uma greve geral para o dia 11 de dezembro e logo chegou a resposta do Primeiro-Ministro, acusando as centrais sindicais de estarem ao serviço do PCP e do PS. No exato momento em que se confirma que é com o Chega que a AD vai aprovar a revisão da legislação laboral, depois dela sair da concertação social. O Governo afirma-se disposto a dialogar até ao fim, mas avisa que o fim não pode estar longe e garante que não cede nas traves mestras da sua proposta. Enquanto os portugueses finalmente tomam conhecimento da importância do que está a ser discutido no Código do Trabalho, nas presidenciais, o candidato do Chega diz que quer o seu partido ao lado do Governo neste dossiê, o candidato da IEL diz que a flexibilização das leis laborais terá de acontecer e o candidato da AD pede mais diálogo e mais respeito pela UGT. Mais ou menos o mesmo é o que defende o candidato apoiado pelo PS. Os candidatos à esquerda estão todos a favor da greve geral e o candidato sem partido defendeu que as mudanças na lei laboral têm de manter coesão social e admitiu até vetar politicamente este pacote legislativo se ele chegasse a Belém como está apresentado. Na Justiça, o processo, que na opinião da ministra do setor é o exemplo de tudo o que pode correr mal, foi para intervalo e a juíza avisa que há crimes de que é acusado José Sócrates que podem prescrever brevemente. Do Reino Unido e da Itália chegam mais notícias para o jornalismo. Demissões na BBC e despedimento numa agência de notícias. Já lá vamos. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Marcos Lopes. O peso da pegada trumpista nos mídias já não se faz sentir apenas nos Estados Unidos. Chegou à BBC com demissões por causa da edição de um discurso do presidente dos Estados Unidos no dia do assalto ao Capitólio. Manipulação, diz Trump, que pede uma indemnização de $1.000 milhões. Onde vamos parar por este caminho? Vamos parar a um sítio muito fundo. Aliás, não vamos parar, já estamos metidos num sítio bastante fundo. O caso é interessante. O caso é interessante porque foi estabelecida o caso não só na sua gênese, mas na narrativa que tem sido montada. Repara, o caso ficou fixado nestas premissas. A BBC, através de uma produtora externa, mas, enfim, passou na antena da BBC. Sim, mas a edição teve mão da BBC. Claro. E responsabilidade da BBC. Claro, e seria sempre responsabilidade da BBC. Não, mas foi mesmo pessoal da BBC que também fez um documentário em que, através de uma edição, tentava mostrar que Trump teria incitado diretamente o ataque ao Capitólio. E por causa disso, o Trump processou. Esta foi a fixação. Anunciou que ia processar, ele ainda anunciou, está a ponderar. Esta foi a história que ficou fixada, digamos assim. Houve uma manipulação para dar ideia. E isto tem duas implicações. Primeiro, que nós já conseguimos fixar narrativas antes de sabermos exatamente o que de facto lá está. E o segundo ponto é que partimos completamente do princípio que a liberdade editorial já não deve existir, que deve estar condicionada a outras opiniões, não é? Porque o que nós sabemos é que, de facto, Trump incitou, não utilizou as palavras, mas incitou. O que nós sabemos é que ele foi um dos grandes responsáveis daquilo. Deixa-me dizer que a própria BBC já pediu desculpas, já se retratou, considerando que na edição pode ter dado a ideia de uma coisa que não foi dita naqueles termos. Ora bem, pelo Trump, não? Pior ainda, é sempre a piorar. A própria BBC já assimilou naquele mecanismo que nós conhecemos muito bem de antigamente, que é a autocensura, de antigamente, agora e cada vez pior,
de que não tinha a liberdade editorial para fazer algo que ela achava que tinha lógica. Porque o que aqui está em causa? Eu não sou suspeito, nem tu, Paulo Baldaia, vou-te dar esta... Mas tens todo o direito a dela. Eu e tu somos daquelas pessoas que não achamos que no jornalismo vale tudo. Sim, não vale. E que a verdade no jornalismo não é assim uma coisa que pode ser manipulada. Mas aqui está em causa o facto de haver uma convicção de uma determinada pessoa, organização, baseada em factos de que aquilo tinha sido de facto verdadeiro. Portanto, a BBC também dizer que nem sequer tentou defender. E a própria BBC assimilou isto e nem se tentou defender. E o que se passou logo a seguir foi demitir o diretor, e o CEO e o Chairman. Ou eles que se demitiram. Eles demitiram-se na sequência de um memorando. É uma chefe de exatamente. Portanto, o que nós já temos é o autocondicionamento completo. Isto é um caminho inelutável a favor não, é no sentido do autocondicionamento. O que isto também faz... se diz que é uma guerra na BBC entre conservadores e progressistas. Não, mas sempre houve. Quer dizer, isso não interessa. A BBC... Não, mas que alimentou este resultado. A BBC... Não, mas esse é também um caminho... Também é o sinal dos tempos. É um sinal dos tempos também. Achar que tudo tem que ser politizado, achar que tudo é uma luta entre a direita ou a esquerda, dos conservadores e os liberais, e depois a verdade é a minha ou a tua. Quer dizer, já não existe como valor objetivo. Para terminar, o caminho que estamos a percorrer é o típico das ditaduras, é do condicionamento total. Quando a BBC, que é um farol mundial do que é a comunicação social, insisto, um farol mundial do que é a comunicação social, uma organização que é paga e muito bem paga pelos impostos ingleses. O Miguel Esteves Cardoso dizia uma taxa. O Miguel Esteves Cardoso dizia com muita piada, mas com muita verdade, que é uma taxa que os ingleses pagam para benefício do mundo inteiro. E é verdade. Mas quando chegamos a este limite que a BBC é condicionada desta forma... Entretanto, o Neil Farage já recuou, estava a ser feito um documentário sobre o seu partido, recuou, alegando que isto mostra que não há confiança, e a produtora era a mesma. Pedro Cisa Vieira, junta-se à BBC o despedimento de um jornalista de uma agência noticiosa italiana por ter feito uma pergunta onde comparava o pagamento pela Rússia pela destruição da Ucrânia com o pagamento de Israel pela destruição de Gaza. É uma pergunta, ela pode ser boa ou má, mas é apenas uma pergunta. Antes de tudo isto, sabemos como funcionam as coisas na Hungria, o que se tem passado nos Estados Unidos. A tendência é para que as coisas fiquem cada vez mais difíceis para empresas de comunicação social que, é verdade, estão muito dependentes da boa vontade de governos. É verdade, mas não é por estarem dependentes da boa vontade de governos. O que eu acho é que aquilo que sucede, quer dizer, sempre os detentores do poder da fala, sejam os que têm o poder político, o poder económico, o poder cultural, querem controlar os termos da conversa. Isso sempre foi assim. Temos que esperar isso em qualquer sociedade. Qualquer pessoa quer que aquilo que chega ao conhecimento dos outros seja a sua mensagem sem filtros, sem qualquer mediação, sem qualquer margem de interpretação. Eu hoje é cada vez mais redes sociais. E a verdade é que na democracia de massas, no início do século XX, desenvolveu-se este conceito de uma comunicação social independente sujeita a certos códigos deontológicos, de necessidade, de imparcialidade, de confirmar fontes, de pensar a mensagem de uma maneira neutra, etc, etc. Mesmo com estes princípios, a verdade é que tu nunca conseguiste ter um jornalismo e uma comunicação social absolutamente neutra. De tal maneira que tu sempre identificaste alguns órgãos de comunicação social com mais linhas direita, políticas, mais à direita, mais à esquerda. Se viesse a Inglaterra, sabias que o Times ou o Telegraph eram mais próximos dos conservadores, ou o Guardian era mais próximo dos trabalhistas. Portanto, estas coisas, ainda assim, havia uma espécie de necessidade das empresas de comunicação social cumprirem estes deveres de neutralidade para que se credibilizarem o seu produto junto dos leitores. E havia uma outra coisa,
é que os detentores do poder precisavam das empresas de comunicação social para fazer chegar a sua mensagem. Quer dizer, e repara, e estas mudanças aconteceram ao longo do tempo. Quando, de repente, apareceu a rádio, e primeiro os Mussolinis e os Hitlers, e depois o presidente Roosevelt, começaram a falar diretamente ao povo através da rádio, em transmissões ou diretas ou sem gravações, pensou-se que aquilo era uma forma de manipulação da opinião pública, porque já não havia jornalistas a filtrar a mensagem. Quando chegou a televisão, também se pensou que isso ia ser uma coisa completamente que ia dar cabo do poder dos jornalistas para condicionarem o nível da conversa e filtrarem e tentarem ponderar as mensagens. A televisão vende o que acontece hoje presidentes como vende sabonetes. Exatamente, chegou a dizer aqui o Emílio Rangel em Portugal. A verdade é que, hoje em dia, o poder da comunicação social é muito menos forte. Porquê? Porque há mais maneiras de os detentores do poder político, económico e social e cultural chegarem às pessoas através das redes sociais. O nosso governo está a montar uma coisa que não querem chamar central de comunicação, mas que na verdade proclama pretender fazer chegar, gerir profissionalmente as redes sociais e fazer chegar produto de conteúdos acabados às pessoas diretamente. É muito mais... O governo tentou? Não, e, portanto, isto é muito mais do que foi tentado alguma vez. Mas espera, o que eu estou a dizer é o seguinte. Já te digo porquê. Hoje em dia, os detentores do poder, para chegarem às pessoas, não precisam dos órgãos de comunicação social. E, portanto, os órgãos de comunicação social têm menos capacidade de condicionar a coisa. E o que é que isso significa? Significa que estão mais vulneráveis à pressão. Soma a isto o facto das suas receitas estarem a diminuir, porque aquilo de que viviam tradicionalmente, que era a publicidade, estar a passar para as redes sociais, e elas estão numa situação mais sujeitas à pressão, seja sob a forma de ameaças, processos judiciais, nos países, que não é o caso do nosso, mas nos países em que as leis favorecem muito os direitos do queixoso em caso de crimes de difamação ou de calúnia, as empresas de comunicação, como é o caso dos Estados Unidos, ou do Reino Unido, ou da Itália, as empresas de comunicação social podem ver-se confrontados com pedidos de indemnização muito grandes que os fragilizam e os levam a fazer acordos. Quando tu percebes, quando os próprios detentores do poder político dizem assim, eu não preciso de ti, tu editaste o meu discurso, tu fizeste uma citação em que tiraste fora do contexto uma determinada frase. Tu escolheste um título que não tem nada a ver com o conteúdo da minha mensagem, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que o Almirante Gouveia Melo se queixou. Estava-me a lembrar disso. Relativamente à Lusa. E não apenas. Os políticos sempre tiveram medo dos títulos, não era das entrevistas que davam. Claro. Eu que já exerci uma função pública, eu sei como me irritava com certos títulos que tiravam, ou com os excertos, as citações fora de contexto que se faziam. Mas a verdade é esta. Dantes, os políticos tinham que viver com isso. Hoje em dia já não precisam tanto disso. E há mais outra coisa. É que a polarização das sociedades faz com que a situação dos órgãos de comunicação social seja muito mais difícil. No caso da BBC, isto é particularmente dramático, claro, porque se pensava que... Não, porque aquilo que se pensava era o seguinte: a BBC tem um modo de financiamento que a torna mais imune às pressões do mercado. Porque como são financiados por uma taxa de radiodifusão... Sim, mas quanto mais erros cometem, mais difícil fica a sua posição. E aquilo que está a acontecer é que de 10 em 10 anos é renovado, digamos assim, a concessão da BBC e nos últimos anos já tem vindo a reduzir-se o montante de financiamento público Boris Johnson para a BBC. Portanto, isto também pode facilitar isto. Portanto, é um contexto muito difícil, mas é preciso perceber o seguinte... é que isto acontece porque as empresas de comunicação social têm menos capacidade de controlar o discurso público. Pedro Marcos Lopes, para fecharmos sobre este tema. É muito rápido. Há, como dizia o outro, um bocadinho de paraíso no meio desta desgraça toda. É nós percebermos... É microscópico o paraíso, mas existe. É nós percebermos que, apesar de toda a fragilidade, apesar das redes sociais estarem a combater de uma maneira brutal o jornalismo,
apesar de... Eu até me lembrei de um episódio passado na Universidade Católica Portuguesa, relatado pelo diretor de campanha do Obama. Na altura não havia ainda redes sociais, só havia mails, a dizer que o sonho dele, diretor de campanha do Obama, o sonho dele era conseguir um mundo onde ele pudesse passar a mensagem não através dos mídias. Claro. Bom, Sempre foi. Mas há aqui mas deixa-me falar do paraíso, do pequeno ponto de paraíso. É que não obstante isto tudo, não obstante a força das redes sociais, não obstante esta fragilidade dos mídias, há a necessidade destes novos ditadores tentarem matar estes mídias. O que quer dizer Que eles ainda têm que alguma eles força. ainda têm Ainda força. conta pão. Sim, mas o tema também tem que ter agora particularmente cuidado, porque a forma como antes certas coisas eram toleradas Passavam, pelo já mercado, não são. agora já não passam. E de facto, aquilo que aconteceu no caso da BBC foi um próprio memorando interno de um membro do Conselho de Conteúdos da BBC que disse que num determinado conjunto de reportagens, particularmente por produtores externos, tinha havido uma edição que podia levar um espectador neutro que não tivesse acesso ao conteúdo total a ter uma visão distorcida daquilo que era o sentido da mensagem. Sim, isso foi aproveitado pelo Telegraph. Houve uma fuga para o Telegraph e depois o Trump começou a fazer pressão e foram a direção-geral e a diretora de informação da BBC que saiu debaixo desta pressão. Portanto, isto começa a ser coisas muito complicadas, o que significa também que os próprios média têm que perceber que estão a viver em tempos novos. A resposta não pode ser aquela que vemos em Portugal, que é para evitar essas coisas, dá-se em direto sempre que André Ventura fala, e são horas de diretos. É preciso edição, isso é que é comunicação social. O tema da semana é o anteprojeto do Governo para alterar profundamente a legislação laboral, e o tema reaparece muito por causa do anúncio de uma greve geral que volta a juntar CGTP e UGT. Só aconteceu 3 vezes. Se esta for para a frente, será a 4ª, sempre por causa de alterações às leis do trabalho. Cisa Vieira, apanhado de surpresa com o anúncio desta greve geral, é extemporâneo porque o anteprojeto ainda está a ser discutido. Como é que olhas para este anúncio? Tiveste alguma no governo? Não. Quer dizer, mas não estou surpreendido. Vamos lá ver. Não, é óbvio que as centrais sindicais nunca iam assinar um acordo de concertação social a propósito nem a UGT poderia fazê-lo, a propósito desta alteração ao Código de Trabalho, e também é óbvio que este é o género de matérias que, tal como no passado, as centrais sindicais se juntam para fazer greve. E não é só, como o Primeiro-Ministro e a Ministra do Trabalho acusaram, por estarem a ser instrumentalizados por partidos políticos, particularmente no caso da UGT. Quer dizer, quando dizes não é só, admites que de alguma maneira pode haver interferência? Estou a dizer pelo contrário, não tem a ver com isso, quer dizer, para já, porque o Partido Socialista de facto tem muito pouca capacidade de controlar a atuação da UGT, ao contrário do que se diz que ocorre no caso da CGTP. Mas há outra coisa. Mas há outra coisa, é que aqui a própria tendência social-democrata dentro da UGT votou a favor da greve geral. Portanto, o que está aqui em causa... Vai ser decidido quinta-feira. Deu um parecer inicial, mas o UGT vai votar na quinta-feira. O que está aqui em causa, de facto, é esta revisão do Código do Trabalho, é mesmo o tipo de matérias onde as centrais sindicais vão resistir e têm que resistir, nem era concebível que fosse de outra maneira. Aqui não era coisa nenhuma. Não? De tal forma que eu tenho a convicção que o caminho que o Governo definiu desde o primeiro momento para a aprovação destas alterações não é ter um acordo na concertação social, mas é, perante a impossibilidade de acordo na concertação social, levar isto à Assembleia da República, a procurar aprovar isto com qualquer partido que esteja disponível. Portanto, não me surpreende, acho normal. E só queria dizer 2 ou 3 coisas a propósito do conteúdo. Já lá vamos. Vamos à parte do conteúdo. Deixa-me antes perguntar aqui ao Marcos Lopes. O Governo apareceu a reagir a este anúncio com uma acusação às 2 centrais sindicais, não é? Que estavam ao serviço do PCP e do PS. Hugo Soares veio à SIC dizer que as greves gerais são sempre contra governos que não são de esquerda, o que não é verdade,
porque das 3 greves que houve, convém lembrar, uma foi ao governo de Cavaco em 88, outra ao de Sócrates em 2010 e outra ao de Passos em 2013. Isto mostra que o governo prefere o confronto partidário, vai aprovar a legislação com o Chega, que o debate sobre o valor das propostas. Eu que Soares tem um problema de memória já quando foi das presidenciais antigas. Provavelmente acha que se disser fica dito mas as pronto, pessoas mas depois é mentira, compram. e sendo mentira não fica bem. Nós temos um problema em Portugal muito grave, muito grave, que é a fraqueza, a enorme fraqueza que vive o nosso sindicalismo em Portugal. Mas não é apenas. No Portugal é uma coisa que vai muito fora. Paulo, é uma coisa que vem muito fora, mas não há taxa de sindicalização na Europa mais baixa do que a nossa. Mesmo nós tendo muita gente no setor público que tradicionalmente tem muitos sindicatos. E, portanto, se somos o ou dos mais baixos em termos sindicais, temos um problema. E depois a questão das greves gerais, como das outras greves, o que vai acontecer é sempre a mesma coisa. Também já aconteceu noutras alturas, vai existir sobretudo no setor público. E a outra coisa que também é costume é nós vermos que os governos, sejam de esquerda ou sejam de direita, cada vez que há uma greve geral, acusam os partidos de estarem a manipular os sindicatos. Bom, não me resta muito sobre isto. Se há legitimidade e se há razão para fazer esta greve geral, eu acho que nunca, em nenhuma situação, vou repetir, nunca em nenhuma situação houve tanta razão para que as centrais sindicais fizessem uma greve. E eu não estou propriamente a fazer um juízo de valor em relação à legislação, que já o irei fazer. Agora, há uma reversão evidente e uma transformação evidente do que é o direito do trabalho. E já lá vamos a essa parte. E isso, obviamente, tem de ter uma reação. É normal que tenha uma reação. Cisa Vieira, o momento atual, uma taxa de desemprego muito baixa, quase pleno emprego, não sugere uma urgência de rever a legislação laboral para facilitar a criação do emprego, mas pergunto se é melhor fazer o que tiver de ser feito sem essa pressão, o que importa discutir desde já para preparar o futuro da economia. É sempre melhor fazer reformas quando a economia ou a situação social está bem do que o contrário, sob pressão. Normalmente não acontece. Normalmente acontece o contrário. É que a crítica feita ao governo é de que este momento não pressiona para isso e, portanto, não haveria necessidade. Acho que é precisamente este momento, como em 2010, quando Sócrates também tentou rever o Código de Trabalho, a situação económica ainda era muito positiva. Agora, o que eu estou a dizer é uma coisa diferente. É assim, do ponto de vista do que está em causa, eu percebo que os sindicatos façam greve, terão que o fazer. Outra coisa diferente é dizer assim, mas posso traçar um retrato a preto e branco destas alterações? Não posso. Não posso, há coisas aqui que não me fazem sentido, outras que são absolutamente razoáveis, mas há um balanço geral que é possível fazer. Repara, o governo disse 2 coisas no seu programa e nas suas intenções eleitorais. A primeira era que não estava de acordo com a chamada Agenda do Trabalho Digno. Foi uma reforma do Código do Trabalho e de um conjunto de leis laborais que procuravam a conciliação entre vida pessoal e familiar, reforço dos poderes dos sindicatos, acabar com certas formas de precarização do trabalho que nem sequer conheceu na altura acordo na concertação social. E acabou por ser viabilizado no Parlamento com uma votação com o PCP e o Bloco de Esquerda. Aliás, o Bloco de Esquerda... o PCP e o Bloco votaram contra, porque acharam que aquilo não era ir suficientemente longe demais na reversão das leis da Troika, e aquilo foi aprovado apenas pelo Partido Socialista. Este governo e a AD disseram que não concordavam e que queriam reverter algumas coisas. A verdade é isto vai muito mais longe do que a simples reversão daquelas... É uma nova lei laboral. É uma mudança de fundo relativamente... É mais significativa de todas as que foram feitas? Não sei se é a mais significativa, porque a própria aprovação do Código de Trabalho em 2013 e depois aquilo que foram as revisões no tempo da Troika, designadamente a redução do valor das indemnizações por cessação de contrato de trabalho, etc., foram muito significativas. Mas estas aqui praticamente desaparece o conceito de justa causa. Tem muito alcance. Não é verdade. Se não é obrigado a reintegrar. Se fosse assim era... Se não é, mas isso já
já não era assim para pequenas empresas. E para membros dos conselhos, o que há aqui, uma coisa que é interessante é dizer o seguinte: quando o governo anunciou uma intenção, que é uma intenção adequada, que é terminar com esta espécie de dualidade no mercado de trabalho, em que nós temos um conjunto de trabalhadores que beneficiam de um regime de contrato sem termo, altamente protecionista da situação do trabalhador, e ele é tão rígido que acabou por levar as empresas a recorrerem cada vez mais a formas de trabalho precário que desprotegem os trabalhadores. É uma desigualdade geracional. É uma desigualdade que é geracional, tem a ver também muito ao nível das qualificações, etc, etc. E a intenção do governo, que os organismos internacionais também falam a propósito da legislação laboral portuguesa, é que nós devíamos caminhar numa unificação dos regimes laborais. E isto era a intenção declarada do governo. Aliás, isto não é uma coisa nova. Quando em 2015, no programa eleitoral do Partido Socialista, por influência de Mário Centeno, havia precisamente essa ideia de caminhar para um regime único que, por um lado, permitia, digamos assim, flexibilizar o regime do contrato de trabalho sem termo, mas, por outro lado, praticamente acabava com os contratos a prazo. Este governo, esta proposta, não caminha para essa unificação. Pelo contrário, aquilo que faz é reforçar hipóteses de contratação a termo, de contratos precários, aquela hipótese de despedir trabalhadores. Em jargão aumenta a precariedade. Para seguir, poderes ir fazer outsourcings com os próprios trabalhadores que foram despedidos, mas aí já sem antiguidade, etc. É obviamente uma forma de aumentar a precariedade. É quase como se no limite a unificação dos regimes se fizesse empurrando toda a gente para um regime mais precário. Portanto, eu acho que a proposta do governo é muito coerente em si mesma, mas é atacável e parece-me natural que os sindicatos o ataquem e lutem contra isso. Pedro Marcos Lopes, a UGT vê nestas propostas uma maior individualização das relações laborais, uma liberalização e precarização do mercado de trabalho. Este caminho só tem defeitos ou tem também virtudes? Só pensando só exprimindo a minha opinião sobre este pacote laboral, acho que as virtudes são tão limitadas que os defeitos suplantam largamente essas eventuais virtualidades. Eu apetecia-me começar, e vou começar, por fazer um pequeno contexto histórico. E o contexto histórico tem a ver com o facto de tentar, pelo menos, dizer ou explicar, dar a minha opinião sobre o que é o direito do trabalho e o que foi o direito do trabalho. Qual é a raiz do direito do trabalho? O direito do trabalho parte de um princípio fundamental, que é, numa relação laboral, o trabalhador tem sempre uma posição frágil perante o seu empregador. E, já não falando de ainda mais atrás, a democracia cristã, baseada na doutrina social da Igreja, eu vou repetir porque isto anda muito esquecido. Digamos que o centro-direita, a direita, a democracia cristã deu uma dignidade e dizia, continua a dizer nos seus textos, e Papa Francisco, e até voltou a lembrar isto à esquerda, de uma maneira com muita acuidade, lembrou que o trabalho tem uma dignidade muito especial para um homem. Não pode ser comparado com os outros dois fatores de produção, com o capital e com a terra. Por um motivo muito simples. É o que nós somos, é aquilo que nós fazemos, é o que nos dá dignidade dentro da comunidade. E durante o século XX, tanto a social-democracia como a democracia cristã, portanto, aqueles que fizeram, no fundo, o mundo ocidental onde vivemos, foram bastante consensuais nisto, nessa necessidade de proteger o trabalho e a dignidade do trabalho. E em Portugal também assim foi, no fundo. Houve mudanças ao longo dos tempos, dos 40... Também é verdade, deixa-me só contextualizar, esta reforma da legislação laboral acontece no momento em que tudo muda a uma velocidade enorme, a inteligência artificial, as novas tecnologias, e tem implicações nas relações laborais como nunca tiveram. O problema não são as implicações que tem nas relações laborais. O pior é nós utilizarmos muitas vezes coisas
para ter uma agenda que não tem rigorosamente nada a ver ou tem pouco a ver com a do princípio. A história de agora, a inteligência artificial ou isto ou aquilo, por ela existir, os trabalhadores devem ser menos protegidos e perdem dignidade no seu trabalho, não quer dizer nada. Aliás, é uma mistificação. Atenção. Quer dizer, portanto, é para posicionar. Porque agora andamos todos torcidos. Quer dizer, quando alguém diz que se deve defender o trabalho, a dignidade do trabalho e a ter menos precariedade, não quer dizer que seja um fanático de esquerda, nem de extrema esquerda, nem coisa mais ou menos. É alguém que acredita em determinados princípios que até foram enunciados pela doutrina social da Igreja. Bom, ponto isto. Primeiro ponto. A nossa legislação atual compara mal em termos de flexibilidade, em termos de dar alguns direitos, bastantes direitos ao patronato, implica que as empresas percam produtividade face a outras legislações europeias? A resposta é um inequívoco não. A Troika ajudou bastante a que isso tivesse acontecido, mal ou bem. O que nós tivemos durante muitos anos foi, de facto, uma legislação do trabalho completamente, na minha opinião, desequilibrada, em que era praticamente impossível despedir alguém, as indemnizações eram incomportáveis para as empresas, punham em questão a própria sobrevivência das empresas e, portanto, mas isso já não existe há muito tempo. Aliás, mesmo antes da Troika já não havia. Primeiro ponto. Segundo ponto. As empresas e os empresários estão muito preocupados com a legislação laboral. Acham... Na concertação social estão a pedir mais do que aquilo que o governo está a oferecer. Acham... Paulo, está bem. Acham que a legislação laboral é um fator muito pesado para a produtividade e para a prossecução do lucro nas empresas? A resposta também é não. Perguntem ao empresário e ele vai primeiro falar dos custos de contexto. Vai-lhes falar do problema da legislação, dos tribunais que não funcionam. Preço da energia. Depois, são os custos de contexto, preço de energia. Vai falar da terrível burocracia a que estão sujeitos. Vão falar das taxas e taxinhas, das leis e leizinhas. A legislação laboral aparece muito depois. Basta conhecer minimamente o tecido empresarial. Terceiro, e vou ser rápido, só mais este e outro, é uma modificação deste tamanho, desta profundidade na legislação laboral, seguindo a boa ética republicana, a boa ética democrática, devia ter sido enunciada numa campanha. Porque isto não é uma alteraçãozinha. Mas eu acho que foi. Eu acho que não. Nesta dimensão, aliás, eu acho que as pessoas, eu falei disto, da greve dos comboios, eu falei disto, as pessoas não quiseram valorizar aquilo que no seu programa eleitoral o PSD dizia. Não houve surpresa nenhuma. Meia culpa, pode ser meia culpa. Eu não me lembro de uma coisa tão grande e eu noto. Não claramente não elaboraram ao nível do que estão a apresentar. Não elaboraram. Mas não elaboraram. Nós já sabíamos, lamento ser contra. Sempre que o PSD está no poder, tenta fazer uma reforma... Não é bem assim. Isso não é bem assim. Isso não é bem assim. Cavaco não fez isto a esta profundidade. Nem ninguém fez isto com esta... greve geral em 88. Está bem, mas foi por outras greves gerais. Não são sempre boas razões. Não, mas a greve geral de 88 foi por causa da reforma da legislação. Está bem, mas não era nem mais ou menos uma coisa destas. E essa reforma em 88 era absolutamente necessária. Vamos lá ver que isto estava entupido. Para terminar... O que aqui está, e por isso é que eu disse que devia ser anunciado, é um aumento brutal da precariedade que existe. Algo que vamos pagar muito caro, que já estamos a pagar, que é uma limitação cada vez maior à contratação coletiva. A contratação coletiva é vital. Não acho que venha. E isto é vital e mais. Isto tem consequências dramáticas, ainda para aquilo que eu falei em princípio, que é as taxas de sindicalização, tudo mais. Eu podia continuar, porque já me perguntaste, as mudanças para pior são muito melhores. E para terminar, acho que é lamentável. Isto altera completamente o nosso equilíbrio. É quando tu tens uma legislação laboral que está toda a gente contra e toda a gente de um lado contra, que agora são menos, e o Chega e o Partido Social Democrata aprovam.
quando a legislação laboral deveria ser uma coisa muito mais consensual entre os Deixa-me ir partidos por aí para perguntar ao Pedro Cisa Vieira Termino. se o Governo faz bem em privilegiar o Chega nesta negociação, se havia espaço para a revisão da legislação ser feita com o PS. Tendo em conta eu acho que isto é bom para o sistema político, na verdade. Acho que é bom que as oposições dentro do sistema político se façam à volta destes temas e não à volta de os imigrantes e Pedro, os wokeismos e não sei o quê. Isto são as questões a sério da organização da comunidade. Deixa-me interromper-te para te dizer o seguinte, quer dizer, esta semana, finalmente, aliás, por alguma razão, o Ventura começou com os cartazes e reconquista, porque andávamos a falar e estamos a falar de temas que importam. A contratação pública, a legislação laboral, o sistema de saúde. E, portanto, isto é que interessa discutir. Eu acho que isto é bom, mas queria só voltar atrás para dizer o seguinte. Primeiro, sobre essas coisas da inteligência artificial e das mudanças que estão a haver, etc., elas podem afetar as empresas, de facto, que de repente dizem eu vou precisar de muito menos trabalhadores, manter muitos trabalhadores, mas isso não... A legislação laboral agora, se há coisa que torna fácil é o despedimento coletivo. E, portanto, isso aí não é por causa desses fatores económicos que a legislação laboral precisa de ser adaptada. Se uma empresa disser, olha, eu vou fazer um grande investimento em inteligência artificial e eu não preciso de tantos trabalhadores, pode fazer despedimentos coletivos. Isto gera um problema para a comunidade, para a segurança social, para a sociedade como um todo, para o papel do trabalho, mas não é para a empresa, portanto não é isso que justifica uma mudança legislativa. Pior que isso, é um segundo ponto. Subir a produtividade significa que as empresas têm que ter incentivos para fazer o mesmo com menos recursos. Têm que puxar por trabalhadores mais qualificados que sejam capazes de fazer isto. Portanto, a facilitar a precarização é para facilitar a vida a empresas que trabalham em setores de baixo valor acrescentado. Exatamente. Claro, nos retalhos, naqueles serviços pouco qualificados, etc, etc. Finalmente, eu acho, como comecei por dizer, isto é bom para o Partido Socialista, é bom para as oposições. É importante que as questões relevantes na discussão política se façam à volta de coisas como a organização das relações laborais, como a proteção social, etc., que são coisas que têm consequências na vida das pessoas e que só podem ser decididas a nível coletivo. Estes temas marginais, como as guerras culturais, como as casas de banho para se os transgêneros podem participar nas competições desportivas, isso são coisas que não têm a ver connosco, com Portugal, com a nossa vida. E, portanto, ainda bem que o Governo tem esta agenda destas reformas, porque isto permite depois deixar claro às pessoas o que é que relativamente a questão é se o Governo quer acontecer. Discutir o conteúdo das propostas ou quer discutir se isto é o PS e o PCP a aproveitarem. Só 10 segundos. É uma oposição política que se vai construir e que é à volta de temas que são importantes. Dá-me 10 segundos só para dizer isso, já estamos apertados de tempo. Mas eu ainda queria perguntar uma coisa sobre isto. Mas eu discordo do Pedro. Concordo em termos gerais, ou seja, que são nestes tipos de temas que têm que ser discutidos, são estes que têm de ser discutidos, mas o problema da legislação laboral é muito diferente, porque a questão da legislação laboral é estrutural em termos de uma comunidade, é estrutural em termos de como as pessoas se interagem, como é que os patrões lidam com os funcionários, porque é algo que tem a ver com a dignidade, com a decência, quer dizer, e isto a mim custa-me que isto seja... Aliás, isto sempre custa. foi... Olha, isso é uma coisa boa. Se isso te custa, então tu sabes que relativamente a uma coisa que é importante, não quer estar do lado do governo, quer estar do lado da oposição. Pronto, isto é bom para as pessoas, em vez de estarem confundidas a saber se estão de estar do lado do governo uma coisa por causa dos imigrantes ou das casas de banho. Eu acho isso em quase tudo. Acho a legislação laboral lá Podes está. Podes não gostar que o teu partido e o teu governo aprovem estas coisas, mas quer dizer, pelo menos fica claro. Mas eu não acho. Acho que a legislação laboral é outro tipo de coisa. Queria perguntar, para fechar este tema, se interrompida a paz social de que tem beneficiado o governo de Montenegro, que aliás no primeiro governo antes das eleições antecipadas foi muito notório essa tentativa de pacificar relações com várias corporações da função pública, se a coisa agora se pode complicar, Cisa Vieira? Não, acho que não. Aberto este precedente? Acho que não. Para já, porque, quer dizer, estas alterações ao Código de Trabalho são alterações que mexem sobretudo com os trabalhadores do setor privado, não com os funcionários públicos.
E essas corporações têm outro... Quer dizer, problemas. aquilo que eu acho que aconteceu de errado no primeiro governo Montenegro, que foi tentar comprar a boa vontade das corporações, pura e simplesmente metendo mais despesa permanente em cima do orçamento de Estado, é uma coisa que tem um impacto muito reduzido, não melhorou a produtividade no setor público e não vai comprar a longo prazo a boa vontade, como estamos a ver agora com médicos, etc. Isto, quer dizer, faz parte da governação. Quer dizer, se quer fazer mudanças, como o governo quer nesta matéria fazer mudanças, tem que contar com a oposição, é normal, faz parte da política. Pedro Marcos Lopes. Não vai. Aliás, olha, tocas num problema, quer dizer, é que nós continuamos a falar do trabalho e continuamos a não ter coragem de pegar a sério no setor público e de redefinir o conjunto de princípios que também têm relação com o direito laboral no setor público. Aí que tem outro tipo de implicações, quer dizer, eu não... Quer dizer, não sou... As relações são muito mais rígidas. Não digo as tonterias que a Mariana Leitão diz em relação ao que os funcionários públicos têm de funcionar da mesma maneira que os funcionários privados, porque isso é um disparate. Bom, isso então destruía completamente o nosso equilíbrio social. Mas aí tinha que se olhar, e tinha que se olhar de uma maneira muito, muito séria, que não se quer olhar, porque acha que só deitando dinheiro, pagando mais aos funcionários públicos, eles ficam satisfeitos, e não é esse também o cerne do problema dos funcionários públicos. Tem a ver muito mais com as carreiras, tem a ver muito mais com as perspectivas de futuro das suas vidas. Para ainda irmos ao processo Marquês, eu antes queria passar pelas presidenciais, só para dar uma nota do que foi esta semana, em que se fizeram muitas notícias sobre uma muito longa entrevista de Gouveia Melo, feita pela diretora adjunta do DN, Valentina Marcelino, e entre o que foi dito e o que foi escrito nasceu uma polémica, o Almirante nas bocas do mundo, nem sempre pelas boas razões. Pedro Marcos Lopes, Daniela Oliveira chamou-lhe na SIC o novo catavento. O Almirante tem andado a tropeçar nos próprios pés. Isto... O meu pai tem uma frase que eu gosto muito, que diz que a experiência só faz velhos. E não é verdade. O meu pai está enganado. A experiência também ajuda a determinadas coisas, e a experiência política ajuda muito. E o que tem mostrado o Almirante Gouveia Melo é que a experiência política é importante, e ele tem mostrado que tem uma falta de habilidade e uma falta de experiência absolutamente brutal. Agora, nós estamos a ver com o Almirante Gouveia Melo que tanto eu, como o Pedro, como muita gente já tinha previsto. Quer dizer, agora é que estamos a conhecer o Gouveia Melo. Toda a gente achava que ele deu um artigo, escreveu um artigo, deu 2 entrevistas e toda a gente achava... O candidato que mais falou... Mas espera, aliás, é por causa disto que tropeça. E toda a gente achava que já conhecia o seu pensamento. Só que a questão da política não é seu pensamento, também é praxis, é aquilo que, e ele tem-se dado um bocado mal, e também tem sofrido, e com isto termino, com uma coisa muito interessante que só quem também não tem experiência em órgãos de comunicação social ignora. É que a comunicação social odeia e ama a uma velocidade estonteante. E ele está a sentir isso agora. Pedro Cisa Vieira, Gouveia Melo esteve nas bocas do mundo, André Ventura procurou lá estar, e os outros candidatos andaram mais escondidos. Quem é quem perde com este andamento na pré-campanha? Epá, eu confesso que já nem lixas. Achei graça. Não são assuntos, estás a perceber? A única coisa interessante, porque se prende com o primeiro tema que nós discutimos, é que de facto a Gouveia Melo apareceu muito nas notícias, porque a propósito da tal entrevista que tu mencionaste, que saiu em livro, a Lusa escolheu fazer um título que, digamos assim, construía ou focava um ângulo relativamente a uma afirmação de Gouveia Melo, e o Gouveia Melo disse: eu não disse isso na entrevista. As coisas... Depois, os outros órgãos de comunicação social referem-se a isso dizendo assim: Gouveia Melo diz que a Lusa mentiu. E a Lusa diz: nós não mentimos. Isto não tem nada a ver com mentira, porque não tem a ver com factos, tem a ver com a forma como a Lusa escolhe destacar determinadas afirmações de Gouveia Melo e dar-lhe um determinado sentido, e ele vem dizer: não era nada disso que eu não falei disso, eu não disse que era as declarações do Marcelo. Portanto, isto é tudo só a mostrar como, de facto, a discussão política se prende neste tipo de coisa.
performativa, a vírgula, o que se disse, o tirar de contexto, etc. E perde de vista as mudanças grandes que estão a acontecer na sociedade. Olha, como o Código de Trabalho, a que parece que as pessoas só agora é que passaram a dar atenção. E veio de julho, não é? Falou-se um bocadinho, mas falou-se da amamentação. Da amamentação e coisas muito ruído. Que não é ruído, porque isto lá. Mas tenho uma boa Vai ceder o governo mas tenho matéria, uma boa notícia. Luísa Meireles não pediu a demissão. Exatamente. E bem, vamos a Luísa Meireles é a diretora da Lusa e uma Nada. excelente jornalista, diga-se de passagem. Vamos... sim, não é como a BBC, não é? É isso que querias dizer. Eu sou lentinho, estava à procura da ligação. Foi só ir ao início do programa. Bom, o julgamento do processo Marquês teve férias judiciais pouco tempo depois de ter começado, mais de 10 anos depois de Sócrates ter sido detido. Agora tem um intervalo até 4 de dezembro para Sócrates poder encontrar um novo advogado. A juíza que terminou esta suspensão de julgamento avisa que esta suspensão, contribui para o aumento do risco de prescreverem crimes que estão a ser julgados. Cisa Vieira, a juíza Susana Seca, que tinha negado ao advogado oficioso 48 horas para ele ter um conhecimento mínimo do processo, acaba, por uma semana depois dessa decisão, decidir que o arguido agora tem 3 semanas para encontrar um novo advogado e depois vai ter que dar tempo a esse advogado para ele conhecer melhor o processo. É o reconhecimento que se precipitou na primeira decisão. O que é que este episódio nos diz sobre o julgamento e o que é que acrescenta ao que já pensavas sobre o assunto? Apetece-me citar a Ministra da Justiça, que diz que este processo, não sei exatamente as palavras dela, mas basicamente que é a demonstração de tudo o que pode correr mal num processo e é um guia para o que não pode acontecer. Para o que não pode acontecer. Sobretudo num processo que ia inevitavelmente ter tanta visibilidade como o julgamento de um ex-primeiro-ministro, é óbvio que desde o primeiro momento tinha que haver, primeiro, muito cuidado por parte das autoridades judiciárias, a começar pelo Ministério Público, e depois a noção de que qualquer decisão ia ser altamente controlada e avaliada. Esse cuidado não existiu. Eu já disse aqui várias vezes que a maneira como este processo, o inquérito, desde o princípio, a maneira como o ex-primeiro-ministro foi detido, com indícios que hoje em dia são quase um apontamento lateral naquela acusação de não sei quantos volumes. Desculpa, não é um apontamento lateral. O José Sócrates esteve detido durante quase um ano. Não, mas os factos... Não, por factos que caíram completamente na acusação. Não, continuam a dizer... Porque era a favorecimento da construtora de Lena na Parque Escolar, nas obras da Parque Escolar. Pois, já não estão lá. O tema todo é o seguinte. Um processo que este mega processo, obviamente, vai demorar muito tempo a ser julgado, vai demorar muito tempo a transitar em julgado, e, portanto, tem muita coisa para correr mal. Já vários crimes prescreveram e outros vão prescrever durante isto tudo. Já no início do próximo há um tema que tem a ver com o comportamento de José Sócrates. Eu tenho ouvido dizer que a estratégia de José Sócrates é transformar este processo num processo político, afirmar-se como um preso político, uma estratégia de confronto. Eu acho que não é isso. Eu acho que, francamente, a estratégia de José Sócrates é esta. É um homem que deve ter 60 e muito, quase 70 anos, e que não quer acabar os seus dias na prisão. E, portanto, a estratégia dele é evitar que consiga evitar que transite em julgado antes da prescrição. E, portanto, toda a estratégia dele, com a colaboração dos seus advogados, incluindo, julgo eu, daquele que renunciou ao mandato da forma como o fez, é ir plantando minas no processo para ver se os juízes pisam e com isto criam incidentes e permitem-lhe depois vir a suscitar nulidades, haver recursos, etc., que façam perder tempo. E é assim, eu tenho ouvido gente a dizer este é um ex-primeiro-ministro, devia estar a colaborar, como quem diz, devia estar muito ativamente a colaborar na sua condenação para legitimar o sistema de justiça. Não, ele é um arguido, é uma pessoa, é um homem que não quer acabar os dias na prisão. E, portanto, é preciso que o processo seja conduzido com muita cabeça fria por parte dos juízes que estão a liderar o processo. E, na verdade, ao vir uma semana depois, digamos assim, revogar a sua decisão anterior, a juíza está a fazer tarde demais, acho eu, porque, no primeiro momento, ela reagiu de cabeça quente à provocação de Pedro de Lille, mordeu o isco e praticou um ato notoriamente ilegal que agora teve que revogar. Pronto, isto só para dizer o seguinte,
é preciso, este processo começou mal, e é preciso que agora este tribunal tenha muito cuidado, porque é esta a estratégia de José Sócrates. Pedro Marcos Lopes, a pergunta para ti, que ia no sentido do que disse a Ministra da Justiça, portanto a pergunta é basicamente a mesma que fiz ao Pedro Cisa Vieira. O que é que este intervalo agora decidido nos diz sobre todo este processo? Este processo começa mal, não pode ter começado pior, continua de uma forma péssima e vai acabar de uma forma desastrosa. Por um principal motivo, não é o único, mas por um principal motivo. O Ministério Público quis julgar o regime e não quis julgar José Sócrates. E no momento em que optou por querer julgar o regime, deu cabo de qualquer hipótese, ou deu cabo de muitas das hipóteses, de julgar alguém que merecia, pelo menos, ser julgado. Eu já disse isto 1000 vezes, mas parece que às vezes ninguém quer ouvir, mas ainda bem, se calhar. Eu, no meu pequeno julgamento pessoal, daquilo que eu faço em casa, quando estou sozinho ou quando estou com outras pessoas, já condenei José Sócrates por aquilo que eu já sei. A maior parte do país já o fez. Por aquilo que eu já sei, por aquilo que ele confessou. E, portanto, eu não tenho dúvidas neste momento que José Sócrates, em termos éticos, não devia ter sido primeiro-ministro e ter falhas éticas absolutamente brutais durante os seus cargos públicos. Mas o que nós estamos neste momento, o que a comunidade, através dos tribunais, está a fazer é um julgamento para ver se ele praticou crimes ou não. E o que numa democracia acontece é que há um conjunto de leis, há um conjunto de procedimentos para tentar ou não condenar uma pessoa. Portanto, José Sócrates tem tanto direito como qualquer um de nós, como Pedro Cisa Vieira, como Paulo Baldaia, como este que vos fala, Pedro Marcos Lopes. a todos os direitos que a lei lhe atribui. Portanto, sim, inclusive dizer, o direito de não se autoincriminar. o direito obviamente. de não se autoincriminar, o direito de escolher o advogado. Quer dizer, isto é de doidos. E o direito... E vamos lá ver, é Isto assim... de Nós doido. também temos o direito de achar que é uma manobra Não, mas dilatória. pode- É uma Claro. manobra dilatória. O Tá Tribunal bem, tem então. maneiras de lidar Claro. com manobras dilatórias. Não Então. deve praticar atos Claro, ilegais não no pode. processo. Quer dizer, Porque está agora, irritado com eu- a manobra dilatória. tenho- Mais uma manobra eu dilatória. tenho ouvido coisas absolutamente inacreditáveis, que não, o outro não se podia ir embora, tinha que ficar mais tempo e, portanto, ele tinha que aceitar Vamos isto. lá Ele fechar. tem o direito. Queria só Eu dizer, ainda queria falar uma do coisa. processo influencer, fazer uma pergunta sobre este o procurador. Este processo, isto não merece comentário político. Na verdade, isto é mesmo um processo judicial. É um assunto de atualidade, de sociedade, mas quer dizer, Bem, nós estamos a fazer um jeito ao José. Nós estamos a fazer um jeito ao José Sócrates. Nós estamos a fazer um jeito ao José vai Sócrates. dizer muito à opinião pública. É a Nós estamos a democracia. fazer um jeito ao José Sócrates ao comentar este processo como se fosse um processo político. E é isso que eu quero dizer. Tá bem, não é? tá bem. Não, mas vai ser Isso o é resultado claro, final é o que ele terá. quer. Mas o resultado final do que for este processo vai ter grande implicação política junto da Não. opinião pública, da defesa da democracia. Mas sabes qual é o separação de problema? poderes, Sabes qual é o etc. problema? Portanto, convém É estar que se atento. vai, Sócrates sendo culpado ou não sendo culpado, isso a justiça há de dizer. O que vai aqui sair é que ele conseguiu-se safar, ou não se conseguiu safar, mas como se vai, com as prescrições vai-se conseguir safar, e a culpa é dele. Não! A culpa não é de José Sócrates, sim. não houver julgamento. É de quem não soube Claro. exercer a ação Ora penal bem. em nome do povo. Ora bem. Vamos lá falar então do Ministério Público e do Procurador noutro processo, no Influencer. O Procurador-Geral da República veio dizer que aquilo estava parado porque havia um recurso. O advogado de António Costa disse que não conhecia recurso nenhum. Paulo. Pelos vistos não há recurso nenhum. Paulo, Pedro Paulo, Marcos Lopes. Paulo, há uma semana, fez 2 anos que deu início, que nós soubemos da Operação Influencer. Por causa dessa operação, caiu um governo de maioria absoluta e depois desse governo ter caído, chegamos a este governo e a 60 deputados do Chega. Apetece-me dizer parabéns a todos os envolvidos. Parabéns a todos os envolvidos que conseguiram este fenómeno. Num processo
que, passado 2 anos, nós não sabemos o que é que está a acontecer. 3 dos arguidos ainda não foram ouvidos. 3 dos arguidos ainda não foram ouvidos, passado 2 anos. Sabemos... E o António Costa foi porque fez muita questão de ser. Sabemos que transcrições ainda não foram feitas, caixas de e-mails ainda não foram consultadas. Quer dizer, matou-se uma maioria absoluta, matou-se uma deliberação popular porque não sabemos porquê. Porque, e a resposta não foi erro de... Sim. Porque não sabemos. Não sabemos. Ninguém sabe. O que sabemos é que 15 dias depois o juiz de instrução deitou abaixo completamente todos aqueles indícios. Ou praticamente todos. Bom, e agora? O senhor Procurador-Geral da República, para provavelmente tentar justificar este golpe de Estado institucional que o Ministério Público promoveu, e foi um golpe de Estado institucional que o Ministério Público promoveu, porque está-se a ver... Facto, parece-me já. Mas o Ministério Público não determinou a demissão do Primeiro-Ministro. Não determinou. O Primeiro-Ministro optou por se demitir. Paulo, quer dizer, isso é das poucas coisas que tem o condão de me deixar de cabeça. Quer dizer, como é que tu queres que um Primeiro-Ministro, naquelas circunstâncias... Eu acho que devia. Espero bem que se houver um inquérito também da Spin Viva, o Primeiro-Ministro não se demita. Não, mas provavelmente já aprendeu. Bom, agora, o que está em causa é para o Procurador-Geral da República, provavelmente cheio de vergonha por aquilo que se está a passar com este processo da Operação Influência, veio dizer que havia um recurso em curso no Tribunal da Relação. Não há. Não há nenhum recurso no Tribunal da Relação. Quer dizer... O Luís Rosa vai falar com ele e vai sair notícia do Observador explicar porquê. Mas eu gostava de saber como é que agora vai aparecer o Procurador-Geral da República. O que é que ele vai dizer? Quer dizer, afinal não há recurso nenhum. E quanto mais tempo temos, quanto mais tempo tem, todas as pessoas que foram indiciadas... Olha, isto, e para terminar, isto é tão extraordinário quanto isto. A semana passada foi inaugurada com pompa e circunstância a fábrica, ou não sei como é que aquilo se chama... a fábrica... O Data Center. O Data Center de Sines, que deu origem, por exemplo, anunciada como uma grande vitória deste governo. Entre outras coisas, a que o Presidente da Câmara de Sines tenha estado 5 dias no calabouço, porque os tipos de Data Sines tinham dado para aí meia dúzia de mel coada à equipa de basquetebol feminino do Vasco da Gama de Sines, e o governo inaugurou aquilo, o governo que existe porque o Ministério Público decidiu derrubar o anterior, vem celebrar em delírio o maior investimento de não sei quantos anos. Pedro Cisa Vieira, ocorre-te dizer alguma coisa sobre esta matéria ou vamos para o Bloco Central de Interesses? Não, vamos eu queria falar de uma coisa, quero aproveitar o tempo para falar de outra coisa. Fez 50 minutos, fez 50 anos que Angola se tornou um Estado independente. Isso é uma coisa muito importante para Angola e para Portugal. É importante para Portugal porque fechou um ciclo da nossa história. Quer dizer, se tu pensares bem, nós deixámos, a partir de uma certa altura, de ser um Estado europeu, mas focado em territórios fora, para nos integrarmos na União Europeia, e libertámos os países que tínhamos colonizado. Fomos dos últimos a fazê-lo, mas fizemos-lo também nessa altura. Não foi da melhor maneira, o nosso colonialismo foi mau, criou péssimas condições para a descolonização, mas a verdade é que foi um gesto importante que foi importante na nossa história e definiu o nosso destino futuro. Por outro lado, também foi muito importante, obviamente, para os países a quem nós demos independência. E queria dizer o seguinte: Angola, como outros países que falam português, são grandes países. Não há Estados da nossa dimensão que tenham dado origem a países que falem a nossa língua, línguas europeias, Angola e do Brasil. Com a dimensão de Angola, do Brasil, de Moçambique, que são Estados imensos. E Angola tem muitos desafios e muitas dificuldades, mas apesar de tudo é um país que mereceu a sua independência e que nós devemos continuar a apoiar. Finalmente, o que torna Portugal mais relevante na cena internacional é mesmo a sua relação com estes países com quem tem relações históricas. E tenho muita pena que nós não consigamos investir mais na relação com esses países, porque isso não é só bom para nós, é também bom para aqueles países. Sim, mas não depende só de nós, houve alturas em que... Mas nós não fazemos o esforço. Nós não fazemos o esforço suficiente. Nós temos conhecimento, nós temos pessoas que podemos contribuir para o desenvolvimento desses países, e o nosso Estado
não investe suficientemente nessa relação, para além daquilo que é o desenvolvimento de boas relações diplomáticas e políticas, que, enfim, que têm os seus altos e baixos, mas que são importantes na nossa política externa. A fechar, o bloco central de interesse, o espaço onde ouvimos as sugestões culturais dos comentadores residentes Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. Pode sempre consultar estas sugestões na apresentação do podcast nas páginas online do Expresso e da SIC Notícias. Pedro Marcos Lopes, há um livro para ler, um filme, uma peça de teatro? Eu tenho vários, posso fazer música não, e eu vou música, livros, tenho muitas. Há muito tempo que não me enganava. E não estava de castigo, já há muito tempo que não... quer dizer que eu vou sugerir um livro. Eu vou sugerir um livro que agora foi publicado em Portugal e no resto do mundo, ao mesmo tempo, de um autor cujos livros eu leio sempre que saem, que é o Ian McEwan, é um dos grandes romancistas contemporâneos, e fez agora sair um livro que ainda não li, mas que não tenho dúvidas em recomendar. Chama-se O que Podemos Saber, e passa-se daqui a um século, passa-se daqui a 100 anos. E basicamente é um mundo pós-apocalíptico em que um académico está a tentar reconstituir aquilo que foi uma obra literária criada no nosso tempo e chega à conclusão que no início do século XXI nunca se tinha vivido tão bem e começa a fantasiar sobre quão extraordinária era a vida nestes agora. Tempos em que havia qualidade ambiental, em que os robôs ainda não mandavam em tudo e em que os humanos ainda tinham capacidade de fazer arte. E a esse propósito também permito-me recomendar que alguma editora, designadamente aquela que edita os livros de um romancista chamado Robert Harris, aproveite para editar em português o Second Sleep, que é um livro de 2019, que se passa daqui a 800 anos, num mundo que sobreviveu a um cataclismo que nós não percebemos a origem e que basicamente regressou à Idade das Trevas. É muito interessante e nestes tempos que vivemos este tipo de distopias voltam a ser muito, muito interessantes de acompanhar. 2 livros a olhar para o futuro, proposta de Pedro Cisa Vieira. É olhar para o nosso tempo a partir pensar dos olhos exatamente do futuro. do que será visto nessa altura. Quer dizer, é escrito agora, obviamente. Pedro Marcos Lopes, e o que é que sugeres para ouvir? Para ler não, para ouvir. Para ouvir, ele disse. Para ouvir. Agora Não, sabes porquê? É porque eu tenho tantos livros para recomendar e hoje não posso, que é dramático. Não, mas sabes uma coisa, deixa-me só um pequeno desabafo. Há alturas em que não sei o que é que acontece. Eu acho que isso acontece quem gosta muito de livros, acontece sempre. Em que tu vives assim de repente, há um manancial, um mar de livros. Podes fazer como o professor Marcelo, que ia aviando livros no final do programa. Parece um conjunto de livros. E não sei o que é que se passou. Se calhar é por estar próximo do Natal. Realmente mas ele pode tinha ser, mais capacidade. Pode ser por aí, pode ser. Mas apareceram um conjunto de livros tão... Falas disso para a semana. Tão absolutamente extraordinários que... O nosso tempo agora, já esgotou. Já. Pronto, então é assim. Não está no filme que eu adorei e que vi, chamado Entroncamento, do Pedro Cabeleira, em concurso no Left Fest. Aproveita para propor um filme. Que é um filme que toda a gente devia ver. É um filme verdadeiramente notável do realizador de 34 anos, chama Entroncamento. Há de ir para o circuito comercial. Há de ir para o circuito comercial, agora só está no festival, penso eu, de que, como dizia o grande presidente. A música que eu tenho para vos sugerir tem a ver com algo que eu recomendei a semana passada também, que foi o concerto do GNR no Coliseu. Foi uma festa inacreditável, soltei várias lagrimitas Foram umas festas. Foram 2 festas inacreditáveis, lindas, e eu só fiquei com muita pena, como fico sempre com pena. Há muitas músicas GNR que não se ouvem, ou que se ouvem menos, porque ele não são tantas, como ele diz, mas eu adoro particularmente uma que se chama Saliva. E começa Eu Quero Casar Contigo Amanhã. É uma das minhas músicas favoritas que eu espero não, porque os meus filhos têm uma playlist para o meu enterro e nessa playlist esta música consta lá. O Governo tem menos de um mês para se entender com as centrais sindicais e evitar uma greve geral no dia 11 de dezembro. Para a semana cá estaremos para lhe dar conta do que pensam Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira sobre este braço de ferro e também
sobre os debates das presidenciais que começam no dia 17. Boa semana, fique bem. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.